O telefone tocou enquanto eu terminava de revisar os relatórios trimestrais dos meus investimentos. Langston, de novo, pela quarta vez na mesma semana, uma frequência incomum para um filho que talvez não me avisasse por meses. Mãe, a Pearl e eu queremos passar aqui hoje à noite, disse ele. Sua voz soava alegre demais, com o tipo de preocupação falsa que eu aprenderá a reconhecer na época em que ele implorava para ir à festa no ensino médio. Algo errado, Langston? Perguntei. Ah, nada de especial. Só queremos ver como você está. Chegaremos lá por volta das 7 horas, respondeu ele. Eu sabia porque eles estavam vindo, não por mim. Meu filho de 42 anos, de repente, me encontrou, uma mulher de 68 anos, a fonte de sua riqueza potencial. Minha casa em Palmer Woods era o que lhes interessava. Não consegui aquela vila facilmente. Depois que meu marido, Randall, faleceu há 21 anos, fiquei sozinha com um filho de 15 anos nos braços. Randall nos deixou um seguro e uma pequena poupança, mas eu sabia que não duraria muito. Voltei a lecionar economia em tempo integral na faculdade, fazendo horas extras como consultora em um escritório de contabilidade nos fins de semana. Cada dólar que eu guardava era um passo em direção à independência financeira. Langston nunca entendeu isso. Para ele, meus constantes bicos, minha ausência à noite, eram um sinal de frieza maternal. Todas as mães normais fazem o jantar e perguntam como está a escola, ele me disse um dia, aos 16 anos, quando mais uma vez me recusei a ir a um jogo de futebol com ele. E você só pensa em dinheiro. Ele não via que cada hora extra de trabalho era para o seu futuro, para que ele pudesse ir para a universidade, para que pudéssemos ter uma reserva financeira, para que um dia pudéssemos morar em uma casa que eu teria orgulho de chamar de minha. Quando finalmente comprei esta casa, há 15 anos, Langston já estava terminando a faculdade. Ainda me lembro da reação dele quando lhe mostrei a casa. Charmosa demais para um professor, disse ele, rindo. O que seus colegas diriam? Eu não me importava com o que meus colegas diriam. Tudo o que me importava era que eu, Muriel Baxter, uma mulher sem pais ricos ou uma família poderosa, conseguisse construir uma vida decente com minhas próprias mãos. Esta vila neocolonial, com seus tetos altos, painéis de carvalho e janelas do chão ao teto, era prova da minha independência e perseverança. Coloquei os relatórios em uma pasta e me levantei da cadeira. A noite prometia ser cansativa. Eu já tinha reparado no jeito como Pearl, a esposa de Langston, olhava para minha casa antes. Nos 12 anos de casamento, vi aquele olhar se transformar de admiração educada em ganância mal disfarçada. Pearl vinha de uma família de posses modestas. Ela sempre almejou status, posição na sociedade. Para ela, meu filho não era apenas um marido, mas um passaporte para uma classe social mais alta, e minha vila se tornou um símbolo do status que ela tanto buscava. Cada visita de Pearl se transformava em um inventário dos meus pertences. Observei-a passar os dedos pelo corrimão de carvalho da escada, demorando-se no vitral da sala de estar, avaliando mentalmente seu valor. Enquanto me ajuda na cozinha, ela examina o conteúdo dos armários como se estivesse catalogando compras futuras. O último mês foi o clímax dessa caça mal disfarçada. Langston começou a ter conversas regulares sobre como a casa é grande demais para uma mulher, e que deve ser proibitivamente caro mantê-la com minha aposentadoria de professora. Você precisa pensar no futuro, mãe, disse-ele em nossa última visita, quando estávamos sozinhos. Manter uma casa como esta, impostos, reparos, aquecimento no inverno, dá muito dinheiro. Eu apenas sorri na ocasião. Langston não sabia, ou preferia não saber, que eu sempre fui um bom economista, não só na teoria, mas também na prática. Meus investimentos em fundos de índice e títulos renderam o suficiente para manter a casa e viver confortavelmente. Eu até podia ajudá-lo a pagar a faculdade de Orion e Cordélia, seus filhos, embora eles mal dessem valor. Orion, um garoto de 16 anos, era uma cópia exata do pai na mesma idade, convencido, um pouco arrogante, acreditando que dinheiro era a única medida de sucesso. Cordélia, agora com 14 anos, estava imersa em seu próprio mundo de redes sociais e amigos virtuais. Ambas encaravam as visitas como uma tarefa irritante. Às 7 horas, a campainha tocou. Todos chegaram juntos, Langston, Pearl e as crianças. Langston estava vestido formalmente demais para uma visita comum, num terno formal, como se tivesse vindo para uma negociação importante. Pearl estava com aquele vestido creme que só usava em ocasiões especiais.
Crianças, digam olá para a vovó, ordenou Pearl ao entrarem no corredor. Orion murmurou algo ininteligível, mantendo os olhos no telefone. Cordélia ergueu os olhos para o teto com uma expressão de tédio universal, mal sussurrando um olá. Venha para a sala, sugeri. Chá, café, alguma coisa para beber? Só água, respondeu Langston, acomodando-se na poltrona de couro perto da lareira. Não vamos demorar. Pearl começou seu passeio habitual pela casa, aparentemente me ajudando a pegar as bebidas. Essas cornijas são incríveis, disse ela, passando a mão pelas molduras. Não se faz mais assim. É uma verdadeira antiguidade. Observei-a em silêncio. Ela não reparou nos livros antigos da minha biblioteca, nem nas pinturas que colecionei ao longo dos anos, nem nos quadros nas paredes. Ela só estava interessada na casa como imóvel, como uma potencial aquisição. Mãe, quero falar com a senhora sobre algo importante, disse Langston enquanto Pearl levava as crianças para mostrar o jardim de rosas. É sobre o seu futuro. Preparei-me para uma conversa que eu tanto esperava quanto temia. Você se lembra da senhora Ellington, sua vizinha? Ele começou. Ela tem 82 anos e caiu da escada na semana passada. Ela está no hospital agora com uma fratura no quadril. Sim, ouvi. É uma história triste, respondi. Veja bem, numa casa deste tamanho, há tantos perigos para uma pessoa idosa. Escadas, soleiras, continuou Langston. Langston, interrompiu, tenho 68 anos, não 98. Consigo subir escadas muito bem. Claro, mãe, você está agora, mas temos que pensar no futuro, disse ele, inclinando-se para mim, fingindo preocupação genuína. Estou preocupado com você. Pearl e eu estamos preocupados. Olhei pela janela, onde Pearl mostrava às crianças as rosas que eu havia cultivado ao longo dos anos. Ela apontava para algo, gesticulando como se já estivesse planejando o que haveria naquele lugar quando o jardim se tornasse sua propriedade. Mentalmente, voltei 20 anos, para a adolescência de Langston. Ele sempre foi mais próximo do pai do que de mim. Randall o mimava, comprava brinquedos caros para ele, o deixava chegar tarde em casa. Eu era mais rigorosa, insistindo na escola, na responsabilidade, em planejar o futuro. Depois que Randall morreu, foi como se Langston jogasse toda a culpa em mim. Foi como se eu tivesse tirado o pai dele e, em seguida, a minha atenção, ao me concentrar no trabalho. Ele não percebeu que eu não estava trabalhando para mim, mas para nós dois. Na faculdade, ele quase não vinha para casa nos fins de semana. Nossas conversas telefônicas eram curtas e superficiais. Achei que isso passaria com o tempo, mas a distância entre nós só aumentou. Quando ele me apresentou a Pearl, eu sinceramente esperava que uma nova família amolecesse seu temperamento, nos trouxesse de volta à intimidade. Mas Pearl acabou sendo o catalisador para os nossos problemas, não a solução. Ela vinha de uma família onde o dinheiro era sempre um problema e parecia passar a vida inteira tentando compensá-lo. Para ela, o status era mais importante que os relacionamentos, os bens materiais mais importantes que as conexões emocionais. Mãe, você está ouvindo? A voz de Langston me trouxe de volta ao presente. Desculpe. Eu estava pensando, eu disse. Estou dizendo que talvez você devesse considerar uma casa de repouso. Há lugares muito bons com assistência médica, com a companhia de pessoas da sua idade, continuou ele. Minhas entranhas ferviam, mas eu mantinha uma expressão calma no rosto. Nos meus anos de ensino, aprendi a não demonstrar emoção quando os alunos diziam coisas particularmente estúpidas ou ofensivas. E o que vai acontecer com a casa? Perguntei em tom calmo. Langston fez uma pausa, como se a pergunta tivesse sido uma reflexão tardia. Bem, o mais lógico seria vendê-lo. O dinheiro seria usado para pagar uma boa instituição para você, disse ele. Ou era como se ele estivesse se decidindo, você poderia me passar a propriedade. Isso lhe pouparia o trabalho de vendê-la. E sua aposentadoria e investimentos cobririam suas despesas no novo lugar. Lá estava, as cartas na mesa. Olhei para o meu filho e não vi um homem adulto, mas aquele adolescente mimado que achava que o mundo lhe devia algo, que nunca apreciou meus sacrifícios, meu trabalho. Preciso pensar nisso, eu disse, mesmo já tendo me decidido. Nunca abriria mão voluntariamente da casa pela qual trabalhei a vida toda.
Pero voltou com as crianças, e a conversa mudou de assunto. Mas notei o jeito como olhavam para Langston, o jeito como Pero olhava furtivamente ao redor da sala, como se mentalmente substituísse meus móveis pelos dela, e Orion perguntando se havia espaço no porão para uma sala de brinquedos. Está tudo bem, mãe? Perguntou Langston antes de sair, notando meu olhar pensativo. Claro, respondi com um sorriso. Só estou um pouco cansada. A idade, sabe? Acrescentei a última frase deliberadamente. Deixo pensar que suas palavras sobre minha vulnerabilidade ressoaram em mim. Deixo acreditar que eu estava começando a me inclinar para a ideia dele. Quando eles foram embora, fiquei um bom tempo parada na janela, observando o SUV prateado deles desaparecer na esquina. Lembranças passaram pela minha cabeça, como eu havia mostrado ao pequeno Langston as constelações no céu noturno, como o ensinei a andar de bicicleta depois que Randall morreu, como eu me orgulhava de seus primeiros sucessos na escola. Onde e quando perdi meu filho? Quando ele se transformou em um homem que admira a mãe e só vê um obstáculo à sua herança. À noite, eu não conseguia dormir. Deitava-me no escuro, ouvindo o tic-tac do relógio antigo no corredor, o ranger das tábuas do assoalho, o leve som do vento do lado de fora das janelas. Esta casa era um ser vivo com personalidade própria, com seus próprios segredos. Eu conhecia cada canto, cada rachadura no teto, cada rangido do assoalho. De manhã, acordei com uma sensação de inquietação. Sabia que aquela não seria a última conversa que eu teria sobre a casa. Eles insistiam, procurando maneiras de me convencer ou forçar a ceder. E eu precisava estar preparado. Desci até o escritório e tirei do cofre todos os documentos relacionados à casa, a nota fiscal, as apólices de seguro, os resultados da última avaliação imobiliária. Eu precisava saber exatamente qual era minha posição legal, que influência eu tinha, que opções eles tinham. Langston herdou minha teimosia, mas infelizmente não minha ética. Eu podia perceber isso na maneira como ele conduzia os negócios em sua empresa, sempre no limite do que era aceitável, sempre procurando brechas e soluções alternativas. Se ele estava determinado a ficar com a minha casa, não se contentaria com uma conversa. A escritura confirmou o que eu já sabia: a casa era toda minha, livre de ônus e dívidas. Sempre paguei meus impostos em dia e mantive o prédio em boas condições. A última avaliação, feita há 3 anos, mostrou que o valor da casa quase dobrou desde que a comprei. Não é de se admirar que Langston e Pero estivessem de olho nela. Na situação financeira atual, com hipotecas, despesas com escola particular para os filhos e estilos de vida além de suas possibilidades, uma casa assim seria uma verdadeira fortuna para eles. Guardei os documentos no cofre e fui até a janela. O dia estava claro e ensolarado. No jardim, as folhas caíam dos bordos que eu havia plantado 15 anos antes. Lembrei-me de plantar cada árvore, cada canteiro de flores. Esta casa, este jardim, eram parte de mim, uma extensão da minha personalidade. E eu, Muriel Baxter, não iria desistir sem lutar. Esta vila não é apenas um prédio de 4 quartos com uma biblioteca antiga. É um símbolo de tudo que conquistei com minhas próprias mãos. E não vou deixar Langston ou sua esposa gananciosa tirarem isso de mim, pelo menos não tão facilmente quanto esperam. Langston ligou 3 dias depois de conversarmos sobre o asilo. Mãe, quero me desculpar se fui muito impetuoso, disse ele. Sua voz soou suave, quase sincera. Perle e eu só estamos preocupados com você. Fiquei em silêncio, dando-lhe a chance de falar. Era um truque que eu havia aprendido em anos de ensino, que o silêncio muitas vezes fazia as pessoas revelarem suas verdadeiras intenções melhor do que as perguntas mais habilidosas. Olha, eu estava pensando na nossa conversa, e talvez a ideia do asilo tenha sido prematura, continuou ele após uma pausa. Mas ainda acho que precisamos pensar no seu futuro. O que você sugere? Perguntei finalmente. Vamos almoçar juntos neste domingo, só você e eu, sem a Pero e as crianças. Vamos conversar em voz baixa, como adultos, disse ele. Concordei, mesmo sabendo que era apenas uma nova tática. Langston nunca desistia de seus objetivos, uma qualidade que eu havia incentivado nele quando jovem. No domingo, nos encontramos em um pequeno restaurante italiano no centro de Detroit. Langston estava estranhamente atencioso, perguntando sobre minha saúde, minhas aulas no clube do livro, meus planos para o verão.
respondi brevemente, esperando que ele chegasse ao verdadeiro objetivo do nosso encontro. Mãe, ele disse finalmente, empurrando o prato de sobremesa, tenho pensado muito sobre a nossa situação, sobre você, sobre a casa, sobre o futuro. Esperei em silêncio que ele continuasse. Eu entendo que você não queira se desfazer da casa. É a sua vida, as suas memórias, disse ele, parando para tomar um gole de café. Mas o fato é que esta casa é grande demais para uma pessoa só, e está se tornando cada vez mais difícil de manter. Estou bem, Langston, respondi calmamente. Minhas finanças estão em ordem por enquanto. Sim, mas e daqui a 5 ou 10 anos? A casa vai precisar de reformas sérias e os impostos vão aumentar a cada ano, ele respondeu. Ele não estava errado. A casa precisava de reparos. O telhado estava vazando por causa das chuvas torrenciais. A fiação da ala oeste precisava ser trocada, mas eu tinha dinheiro guardado para isso. Tenho uma sugestão, disse Langston, inclinando-se sobre a mesa na minha direção. E se você me desse a escritura da casa? Legalmente, seria minha, mas, claro, você poderia morar lá pelo resto da vida. Isso lhe pouparia o trabalho de reparos, impostos e toda aquela burocracia. E qual é o seu benefício? Perguntei sem rodeios. Ele ficou um pouco envergonhado, mas rapidamente se recompôs. Vou poder investir na reforma da casa, sabendo que é um investimento para o futuro, disse ele. Então, hesitante, escolhendo as palavras, quando chegar a hora, a casa ficará na família em vez de ser vendida a estranhos. Olhei para o meu filho e vi um analista financeiro ambicioso calculando investimentos e benefícios. Onde estava o garotinho que certa vez me pediu para ler uma história para ele antes de dormir? Preciso pensar, eu disse finalmente. Claro, mãe, mas não demore muito. Agora é a hora de fazer isso enquanto você está bem o suficiente para tomar suas próprias decisões, respondeu ele. Em casa, ponderei longamente a sugestão de Langston. Não era descabida. A casa exigia cada vez mais atenção e dinheiro, mas não conseguia escapar da sensação de que meu filho estava apressando as coisas, como se temesse que eu mudasse de ideia ou encontrasse outra solução. Uma semana depois, ele ligou novamente. Mãe, conversei com um advogado sobre a melhor maneira de transferir a casa. Ele disse que a maneira mais fácil é uma escritura de doação com residência vitalícia, disse ele. Você está com muita pressa, Langston, respondi, irritado. Ainda não me decidi. Estou apenas reunindo informações, disse ele, com a voz ressentida. Para que nós dois saibamos do que estamos falando. Depois dessa conversa, decidi consultar meu próprio advogado. Ronald Stern cuidava dos meus negócios há mais de 15 anos, e eu confiava em seu julgamento. Senhora Baxter, tem certeza de que deseja abrir mão da propriedade da casa? Ele perguntou quando lhe expus a proposta de Langston. Não tenho certeza, mas preciso saber quais podem ser as consequências, respondi. Ronald esfregou a ponta do nariz, um gesto que sempre fazia quando não gostava de alguma situação. Veja bem, o direito de residência vitalícia protege você de despejo, disse ele. Mas fez uma pausa. Já houve casos em que brechas legais foram encontradas, especialmente se o novo proprietário decidir vender a casa ou reformá-la. Então, teoricamente, meu filho poderia me despejar apesar do acordo? Perguntei. Teoricamente, sim. Podemos elaborar um contrato muito rigoroso, mas não há garantias absolutas nesses casos, respondeu ele. Saí do escritório de Ronald com o coração pesado. Não queria imaginar que Langston fosse capaz de um comportamento tão desprezível. Mas algo dentro de mim me dizia que eu não deveria ser ingênua. Langston continuou a ligar a cada poucos dias, perguntando sobre minha decisão. Sua persistência só aumentou minhas dúvidas. Em uma conversa, ele mencionou que ele e Per estavam pensando em se mudar para um bairro melhor. A formatura do Orion é ano que vem, disse ele. Queremos que ele entre em uma boa universidade, e isso exige o endereço certo, o bairro certo. Senti uma pontada de culpa. Talvez eu esteja mesmo sendo egoísta demais, me apegando a uma casa grande demais para mim sozinha. Talvez isso fosse mais benéfico para uma família jovem com filhos. No domingo seguinte, Langston chegou sozinho, sem Per nem as crianças. Ele me trouxe uma caixa de chocolates, minha marca favorita que eu havia mencionado há algum tempo.
Esse gesto de atenção me tocou mais do que eu esperava. Mãe, não quero te pressionar, disse ele, sentado comigo na sala. Mas acho que minha proposta faz sentido para nós dois. Ele falou sobre como seria bom para nós dois morarmos sob o mesmo teto novamente, como seus filhos poderiam ver a avó com mais frequência, como seríamos uma família de verdade, não apenas parentes que se veem nos feriados. Você acha mesmo que cabemos todos nesta casa? Perguntei. Você, Pearl, as crianças e eu? A casa é enorme, mãe. 4 quartos, uma biblioteca que poderia ser transformada em um quinto. Tem espaço de sobra para todos, respondeu ele. Olhei para o meu filho e, de repente, vi algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes: desespero. Não apenas um desejo por uma casa, mas uma necessidade real de uma. Você está com problemas financeiros? Perguntei-lhe sem rodeios. Langston desviou o olhar. Não são problemas, são apenas algumas dificuldades. A empresa está cortando bônus e nossas despesas estão aumentando. Orion quer ir para Princeton. A patinação artística de Cordélia, tudo custa dinheiro, disse ele. Senti emoções conflitantes se debatendo dentro de mim. Por um lado, eu queria ajudar meu filho. Por outro, estava preocupada por ele não ter sido honesto comigo desde o início. Por que você simplesmente não me pediu dinheiro? Perguntei. Por que essa história sobre o asilo, sobre a minha idade? Por que não quero ser um homem de 42 anos pedindo dinheiro à mãe? Respondeu ele com raiva repentina. Quero resolver meus problemas sozinho. Tomando minha casa, insisti. Não pegando, mas aceitando de você o que você vai me deixar depois, disse ele, sem terminar a frase. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Começava a chover do lado de fora da janela, as gotas batendo no vidro em um ritmo estranho e irregular. Vou pensar na sua proposta, eu disse finalmente. Me dê uma semana. A semana se estendeu por 2. Hesitei, ponderando os prós e os contras. Por um lado, eu poderia ajudar meu filho e sua família, talvez até consertar nosso relacionamento. Por outro, eu corria o risco de perder minha independência, meu lar, o resultado da minha vida. O fator decisivo foi um telefonema de uma velha conhecida minha, Elaine Whitmore. Lecionávamos juntas na faculdade e mantivemos contato após a aposentadoria. Muriel, você não vai acreditar em quem eu vi ontem no Blue Ivy Café, seu filho e uma mulher. E não era a Pearl, disse ela. Não pensei muito nisso. Langston costumava almoçar com colegas de trabalho, inclusive mulheres. Eles estavam discutindo algum tipo de reforma, continuou Elaine. Ela mostrou a ele fotos dos interiores numa prancheta. Algo sobre transformar a biblioteca em um quarto. Fiquei pensando se você estava reformando sua casa. Meu coração apertou. A biblioteca era meu santuário, o lugar onde eu passava a maior parte do tempo, e Langston sabia disso. Naquela mesma noite, liguei para ele e disse que estava pronta para discutir os termos da transferência da casa. Ele chegou no dia seguinte com uma garrafa de champanhe e um contrato preliminar que seu advogado havia elaborado. Quero que meu advogado verifique, eu disse, recusando-me a aceitar os documentos. Claro, mãe, respondeu Langston com um sorriso. Este é apenas um rascunho, então você entende os termos básicos. Ronald Stern se opôs veementemente ao contrato em sua forma atual. Há muitas brechas aqui, Sra. Baxter, disse ele. Por exemplo, aquela cláusula substancial de reforma dá ao proprietário o direito de despejá-la temporariamente durante a reforma. O que é um temporariamente? 1 mês, 1 ano, e para onde você teria que se mudar durante esse período? Às custas de quem? Passamos quase 1 mês negociando os termos do contrato. Langston resistiu a todas as mudanças, mas eu permaneci inflexível. Se eu fosse abrir mão da minha casa, pelo menos poderia fazê-lo nos meus termos. Finalmente, o contrato foi finalizado. Eu estava dando a Langston a propriedade da casa, mantendo o direito de morar nela por toda a vida. Quaisquer mudanças substanciais na casa tinham que ser acordadas comigo. Em caso de realocação temporária para reparos, Langston era obrigado a me fornecer acomodação com o mesmo nível de conforto e arcar com todos os custos. No dia da assinatura, Langston trouxe Pearl e as crianças consigo. Ele estava de ótimo humor, e Pearl mal conseguia conter um sorriso triunfante.
Este é um grande dia para nossa família, disse Langston enquanto nos sentávamos à mesa com taças de champanhe. O dia em que realmente nos tornamos um. Olhei para eles e percebi que nada mudaria. Orion continuaria me ignorando. Cordélia reviraria os olhos. Hiper olharia ao redor dos cômodos, pensando em como remodelá-los. Há um novo capítulo na vida da nossa família, Langston brindou, e todos ergueram seus copos. Sorri e assenti, mas me senti estranhamente vazio por dentro. Era como se eu tivesse acabado de assinar não apenas a escritura da casa, mas a renúncia de uma parte de mim. Notei as primeiras mudanças logo no dia seguinte. Pero chegou com a designer de interiores, a jovem com a prancheta que Elaine tinha visto. Elas caminharam pela casa, discutindo esquemas de cores para os diferentes cômodos, possibilidades de reforma e trocas de móveis. Estamos apenas reunindo ideias, disse Pearl, notando meu olhar. Mas eu conseguia ver a designer tomando notas, tirando fotos dos cômodos, ela e Pearl cochichando enquanto olhavam meus móveis antigos. Uma semana depois, Langston chegou com um homem que lhe apresentou como avaliador estrutural. Eles passaram um bom tempo estudando a planta da casa, descendo até o porão e inspecionando o sótão. É um procedimento padrão do seguro, explicou Langston quando perguntei o que estava errado. Mas eu os vi discutindo a possibilidade de derrubar algumas paredes, expandir a sala de estar para incluir a sala de jantar, mover a cozinha para outra parte da casa. Gradualmente, as visitas se tornaram mais frequentes e menos cerimoniosas. Pero chegava sem avisar, trazendo consigo um designer, um especialista em iluminação e um consultor de sistemas de casas inteligentes. Eles andavam pelos cômodos sem pedir minha permissão, discutindo mudanças sem pedir minha opinião. Um dia, voltei das compras e encontrei Pero no meu quarto. Ela estava parada na janela, avaliando cortinas novas. Desculpe, Muriel, disse ela sem nenhum traço de constrangimento. Achei que você não estivesse em casa. Mesmo que eu não esteja em casa, isso não lhe dá o direito de entrar no meu quarto sem permissão, respondi friamente. Bem, tecnicamente, não é mais o seu quarto, disse Pero com um leve sorriso. E não é a sua casa. Senti o sangue subir ao meu rosto. Segundo os termos do contrato. Sim, você mantém o direito de ocupação, ela me interrompeu. Mas Langston é dono da casa, o que significa que ela também me pertence. Naquela noite, liguei para Langston e disse a ele o que eu achava do comportamento de sua esposa. Mãe, não exagere, disse ele, cansado. A Pearl está só entusiasmada. Ela quer que a casa fique mais bonita. Melhor para quem? Para você? Você não mora aqui, retruquei. Ainda não, disse ele. E percebi algo em sua voz que me deixou inquieto. O que você quer dizer? Perguntei. Nada demais. É que, sabe, a escola da Cordélia é bem mais perto da sua casa do que da nossa, e por isso é o escritório da Pearl. Pensamos que talvez pudéssemos começar a passar mais tempo aqui, quem sabe até dormir aqui de vez em quando na minha casa. Nossa casa, mãe, nossa casa juntos. Depois daquela conversa, algo mudou completamente. Tornei-me um estranho em minha própria casa, um intruso no território de outra pessoa. Langston e Pero passaram a passar a noite comigo cada vez com mais frequência, ocupando o quarto de hóspedes. Eles trouxeram as compras, cozinharam na minha cozinha e assistiram TV na minha sala. As crianças se acomodaram nos outros 2 quartos, espalhando suas coisas pela casa. Orion aumentou o volume da música. Cordélia ocupou o banheiro por horas. Certa noite, quando desci à cozinha para pegar um copo d'água, peguei Langston e Pero conversando. Eles não me notaram, e ouvi uma frase que me fez congelar. Mais 1 ou 2 meses e poderemos começar as reformas, dizia Langston. O advogado diz que a cláusula de reforma substancial nos dá o direito de despejá-la temporariamente enquanto as obras estão sendo realizadas. E se ela recusar? Perguntou Pearl. Ela não vai. Contrato é contrato. Além disso, vamos encontrar um bom apartamento para ela temporariamente, é claro, respondeu Langston. Voltei silenciosamente para o meu quarto, com o coração disparado e as mãos tremendo. Eles planejavam me despejar da minha própria casa, para explorar uma brecha legal que meu advogado havia tentado fechar, mas aparentemente falhou completamente. No dia seguinte, liguei para Ronald Sterne.
Eles não podem simplesmente despejá-la, Sra. Baxter, disse-ele depois de me ouvir. Para uma reforma substancial, é preciso um bom motivo, falhas estruturais, problemas com serviços públicos, algo assim. E se eles próprios criarem esses problemas? Perguntei, lembrando-me do estudo de Langston sobre as plantas das casas. Ronald ficou em silêncio por um momento. Isso seria fraude, mas seria muito difícil de provar, disse ele. Desliguei o telefone com uma sensação de total impotência. Eu tinha cometido um erro enorme ao acreditar no meu filho e agora estava pagando pela minha ingenuidade. Naquela noite, enquanto estava deitado na cama, sem conseguir dormir por causa da música alta que vinha do quarto de Orion, ouvi a porta do meu quarto se abrir. Na penumbra, vi a silhueta de Pearl. Desculpe, disse ela, percebendo que eu estava acordado. Achei que você já estivesse na cama. Só queria ver o tamanho do quarto. O designer e eu estamos pensando em fazer deste o quarto principal quando. Ela não terminou a frase, mas era óbvio, quando eu não estiver aqui. Pearl, eu disse calmamente, saia do meu quarto agora. Ela bufou, mas saiu, fechando a porta com força atrás de si. Fiquei deitado no escuro, ouvindo a chuva do lado de fora da janela e a música do quarto do meu neto. E eu sabia que precisava fazer alguma coisa. Eu não podia deixar que me expulsassem da casa pela qual trabalhei a vida toda. Na manhã seguinte, quando todos já tinham ido embora, Langston para o trabalho, Pearl para o escritório, as crianças para a escola, comecei a examinar a casa. Eu precisava conhecer todos os seus pontos fortes e fracos, todos os seus segredos. Se meu filho e a esposa estivessem planejando um jogo, eu precisava conhecer as regras melhor do que eles. As coisas aconteceram muito mais rápido do que eu esperava. Depois de semanas de estranha convivência, com minha casa gradualmente se enchendo de coisas e planos de outras pessoas, Langston deu o golpe decisivo. Eu estava tomando meu café da manhã na sala de jantar, olhando a correspondência, quando ouvi o barulho de um carro parando. Langston não costumava chegar tão cedo. Ele tinha que estar no escritório às 9 horas da manhã. Fui até a janela e o vi sair do carro com um homem de terno elegante. 1 minuto depois, a campainha tocou. Mãe, gostaria que você conhecesse o Sr. Higgins, meu advogado, Langston apresentou seu acompanhante quando abri a porta. O Sr. Higgins, um homem magro, de olhar penetrante e lábios finos, assentiu educadamente. Ele segurava uma pasta de couro que parecia conter documentos que poderiam arruinar a vida de alguém. Acontece que era exatamente isso. Precisamos conversar, disse Langston em um tom que não era um bom presságio. Entramos na sala de estar. Ofereci café, mas os convidados recusaram. O Sr. Higgins abriu sua maleta e tirou uma pasta de papéis. Sra. Baxter, ele começou em tom formal, eu represento seu filho em um assunto referente à propriedade no endereço de... Mãe, não vamos ser formais, interrompeu Langston. Você sabe do que se trata. Esperei em silêncio o que aconteceria a seguir. Eu tinha um mau pressentimento. Recebemos o relatório do escritório do inspetor de obras, continuou Langston. A casa tem sérios problemas com a fundação e as estruturas de suporte. São necessários grandes reparos, que levarão pelo menos 3 meses. Não notei nenhum problema com a fundação, respondi calmamente. Eles não são visíveis a olho nu, interveio o Sr. Higgins. Mas os especialistas encontraram rachaduras nas paredes do porão e sinais de afundamento da fundação na ala leste. Ele me entregou uma pasta com fotos e o laudo pericial. Dei uma olhada rápida nos documentos. As fotos mostravam rachaduras, mas eu sabia que a maioria delas existia há décadas e não era perigosa. Algumas das novas rachaduras pareciam suspeitamente recentes, como se tivessem sido alargadas de propósito. De acordo com a cláusula 7.3 do nosso contrato, continuou o Sr. Higgins, se forem necessários grandes reparos que ameacem a segurança dos moradores, o proprietário tem o direito de realocar temporariamente aqueles com direitos de ocupação vitalícia. Em outras palavras, você terá que se mudar enquanto os reparos estão sendo feitos, explicou Langston, como se eu não entendesse a linguagem jurídica. Já encontramos um ótimo apartamento para você em Riverbend. É um estúdio, mas é muito aconchegante. Está tudo pago com 3 meses de antecedência. Olhei para o meu filho e não o reconheci.
Não havia sombra de dúvida em seus olhos, nenhum vislumbre de vergonha, apenas a determinação profissional de um homem que persegue seus objetivos a qualquer custo. E se a perícia mostrar que o reparo levará mais de 3 meses? Perguntei. Langston e o advogado se entreolharam. Então, vamos estender o contrato, respondeu Langston. É por nossa conta, conforme acordado no contrato. E se eu não concordar com as conclusões dos seus especialistas, se eu quiser um exame independente, insisti. Claro que a senhora tem o direito de fazer isso, senhora Baxter, disse o Sr. Higgins, torcendo levemente o nariz. Mas o contrato estipula que, se houver um relatório de peritos certificados, a realocação temporária pode ser realizada imediatamente, e o exame independente é realizado posteriormente. Se não confirmar a necessidade de reparos, a senhora pode retornar à casa e solicitar indenização. Imediatamente? Senti um arrepio na espinha. O que significa imediatamente? Dentro de 7 dias, respondeu o advogado. Isso significa que você tem até a próxima terça-feira para desocupar o imóvel. Olhei para Langston. Ele sustentou meu olhar, mas em seus olhos vi algo que lembrava culpa, mas que foi rapidamente substituído por uma determinação teimosa. Mãe, não é para sempre, disse ele, tentando amenizar a situação. É só por alguns meses, enquanto colocamos a casa em ordem. Limpo? Questionei. Ou redecorado a ponto de ficar irreconhecível, de acordo com os planos que seu designer vem desenhando nas últimas semanas? Langston pareceu um pouco envergonhado, mas rapidamente se recompôs. Naturalmente, aproveitaremos a situação para atualizar o interior, mas o objetivo principal é a segurança. A sua segurança incluída. Fiquei em silêncio, tentando compreender o que estava acontecendo. Estavam me despejando da minha própria casa, explorando uma brecha legal no contrato que eu havia assinado de forma tão imprudente. Quando as reformas terminarem, poderei voltar? Perguntei finalmente. Langston e o advogado trocaram olhares novamente. Veja bem, mãe, começou Langston, e eu sabia pelo seu tom que estava prestes a ouvir algo ainda mais desagradável. Como parte da reforma, teremos que redesenhar completamente o layout da ala leste. Seu quarto, a biblioteca, tudo será reformado. O que você quer dizer? Perguntei. Você poderá voltar para casa, mas não para os cômodos a que está acostumado. Vamos lhe dar uma bela suíte na ala oeste, com sua própria entrada, sua própria cozinha pequena, um apartamento. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Um apartamento? Na minha própria casa. Tecnicamente, a casa não é mais sua, mãe, disse Langston com uma ponta de irritação. Você me deu. Lembra? Lembrei-me. E agora percebi o erro que cometi ao confiar no meu filho. Vamos buscá-lo no domingo para lhe mostrar o apartamento, continuou Langston. E na terça-feira, enviaremos carregadores para ajudá-lo com suas coisas. Não precisa, respondi friamente. Eu mesma vou dar uma olhada no apartamento e organizar a mudança. O que você quiser, Langston deu de ombros. Aqui está o endereço e as chaves. Ele colocou o envelope sobre a mesa. O Sr. Higgins tirou outro documento. Você precisa assinar este aviso de realocação temporária, disse ele. Só formalmente, para confirmar que foi informado. Peguei a caneta e assinei sem ler. Que diferença fazia? Eu não tinha escolha mesmo. Quando eles saíram, fiquei sentado no silêncio da sala por um longo tempo, olhando para os bordos do lado de fora da janela. A chuva tinha se intensificado, e as gotas escorriam pelo vidro como lágrimas que eu me recusava a derramar. Minha primeira emoção foi o desespero. Eu tinha perdido. Langston tinha me enganado, usado minha ingenuidade, meu amor por ele. Ele não estava apenas tomando a casa. Ele estava tirando minha dignidade, minha independência, tudo pelo que eu havia lutado desde a morte de Randall. Então veio a fúria, ardente, avassaladora. Caminhei pelos cômodos que em breve não seriam mais meus, imaginei permandando nos trabalhadores, derrubando paredes, jogando fora meus móveis, destruindo tudo que fazia daquela casa minha. Ao anoitecer, a raiva foi substituída por uma determinação fria. Não vou deixar que se livrem de mim tão facilmente. Se querem guerra, terão. Na manhã seguinte, fui ver o apartamento que tinham alugado para mim. Riverbend não era o pior bairro de Detroit,
mas também não era o melhor. O apartamento era exatamente o que eu esperava, uma caixa pequena e sem graça em um prédio alto e comum, com um quarto, uma sala de estar minúscula combinada com uma cozinha e uma varanda do tamanho de um selo postal. Logo depois, visitei Ronald Stern. Meu advogado ficou indignado com as ações de Langston, mas não surpreso. Eu avisei que poderia haver brechas no contrato, disse ele. Mas podemos processá-lo por uso indevido dos termos do contrato. Se pudermos provar que a perícia foi manipulada. Quanto tempo isso levaria? Eu o interrompi. Pelo menos alguns meses, se não um ano, ele respondeu. Até lá, não vai sobrar nada da minha casa, eu disse. Não, preciso de outra solução. Ao chegar em casa, examinei os cômodos metodicamente, decidindo o que levar e o que deixar para trás. A biblioteca era meu maior problema. Milhares de livros acumulados ao longo de décadas não cabiam no pequeno apartamento. Ao descer ao porão para ver se algum dos meus pertences ainda estava lá, notei as rachaduras que os especialistas supostamente haviam encontrado. Algumas eram de fato antigas, mas algumas pareciam suspeitamente recentes, com bordas afiadas, como se tivessem sido aprofundadas recentemente. Passei a mão por uma das paredes, onde a alvenaria parecia diferente do resto do porão. Sempre pensei nela apenas como uma divisória separando a sala principal da área técnica com os encanamentos, mas agora, olhando mais de perto, notei que os tijolos eram de uma cor diferente e estavam dispostos de forma diferente. Uma estranha curiosidade tomou conta de mim. Peguei a lanterna e comecei a examinar a parede, batendo nela em vários pontos. Em um ponto, o som era nitidamente abafado, como se houvesse um vazio atrás da parede, e não outro cômodo. A vila havia sido construída no início da década de 1920, durante a Lei Seca. Eu sabia, pelas histórias do antigo proprietário, que a casa já tivera um bar secreto para hóspedes selecionados. Mas ficava em outra parte da casa e havia sido convertido em depósito há muito tempo. Será que havia outro segredo na casa? Uma passagem secreta que nem o antigo dono conhecia? Voltei para o andar de cima e procurei nos meus papéis as plantas antigas da casa. Entre os papéis que recebi quando comprei a casa, havia uma planta amarelada datada de 1923. Ela mostrava o porão como um único espaço, sem a divisória que agora existia. Isso confirmou minhas suspeitas. O muro havia sido construído posteriormente, talvez para esconder algo. No dia seguinte, enquanto Langston e sua família estavam no trabalho e na escola, desci novamente ao porão. Munido das ferramentas que encontrei na garagem, decidi testar minha teoria. A velha alvenaria cedeu com dificuldade. Comecei onde o som era mais abafado, removendo cuidadosamente um tijolo de cada vez. O trabalho era árduo para uma mulher da minha idade, mas a raiva me deu forças. Depois de uma hora de trabalho duro, criei um buraco grande o suficiente para iluminar com uma lanterna. De fato, havia um vazio atrás da parede, um corredor estreito que levava a algum lugar profundo. Depois de mais uma hora, alarguei o buraco o suficiente para passar. À minha frente, havia um túnel com pouco mais de 1,5 metros de altura, com piso de terra e paredes de tijolos. O ar ali dentro era mofado, mas não viciado, então havia ventilação em algum lugar. Avancei lentamente, iluminando o caminho com a lanterna. O túnel se estendia por cerca de 45 metros e terminava em outro muro de tijolos, mas, diferentemente daquele que eu havia desmontado, este tinha uma porta de metal coberta de ferrugem e teias de aranha. A porta estava trancada com uma fechadura antiga, mas, naturalmente, não havia chave. Voltei para dentro de casa, encontrei um pé de cabra entre as ferramentas e voltei pelo túnel. Depois de algumas tentativas, a fechadura cedeu e a porta rangeu ao abrir. Atrás dela, ficava o porão de outro prédio, uma casa abandonada do outro lado da rua da minha casa. Estava vazia há anos, com o dono morto e os herdeiros incapazes de negociar a venda. Olhei ao redor com cautela. O porão estava atulhado de tralhas velhas, mas num canto, vi uma escada que levava ao andar de cima. Subi e me vi em uma casa vazia, com janelas fechadas com tábuas e uma camada de poeira no chão. De volta ao meu porão, disfarcei cuidadosamente o buraco que havia feito na parede. Para quem não conhece, a parede parecia intocada. Mas eu sabia que agora poderia remover facilmente alguns tijolos e obter acesso ao túnel. A passagem secreta foi um verdadeiro presente do destino.
Ela abriu possibilidades diante de mim com as quais eu nunca havia sonhado antes. Se Langston pensava que poderia simplesmente me expulsar de casa, estava redondamente enganado. Naquela noite, fui até Elaine Whitmore, uma velha amiga minha, e contei a ela o que tinha acontecido, a traição de Langston, o despejo iminente, o túnel que eu havia encontrado. O que você vai fazer? Ela me perguntou quando terminei. Ainda não decidi, respondi. Mas definitivamente não vou desistir sem lutar. Dormi mal naquela noite, pensando nas minhas opções. Pela manhã, um plano começou a se formar na minha cabeça, ousado, talvez insano, mas o único certo para a situação. Na sexta-feira, liguei para Langston e avisei que tinha concordado com a mudança. Vou contratar alguém da mudança para me ajudar com as minhas coisas, eu disse. E estarei pronto para me mudar na terça-feira, como você pediu. Fico feliz que você entenda, mãe, disse Langston com alívio indisfarçável. É realmente o melhor para todos nós. Sim, concordei. Para todos nós. Passei o fim de semana organizando meus pertences. Coloquei as coisas mais valiosas, joias, documentos importantes, álbuns de fotos em várias caixas, que planejei levar para o apartamento. O resto, decidi deixar em casa, aparentemente para transporte no dia seguinte. Na segunda-feira, véspera do despejo oficial, Langston chegou com Pearl para verificar meu progresso na arrumação das malas. Ele ficou surpreso ao ver quão pouca coisa eu tinha levado. Você não vai ter tudo embalado até amanhã, ele disse ansiosamente. Não se preocupe, respondi calmamente. Levo o essencial e volto para pegar o resto mais tarde. Como você quiser, ele deu de ombros. Amanhã às 10 horas, os trabalhadores chegarão para começar a desmontagem. É melhor você ir embora antes que eles cheguem. Claro, sorri. Estarei pronto. Naquela noite, quando eles foram embora, desci ao porão e limpei o túnel, tornando-o mais confortável. Depois, caminhei pelo túnel até a casa abandonada mais uma vez, verificando se tudo estava em ordem. Naquela noite, minha última noite oficial na casa, mal dormi. Deitado no meu quarto, ouvindo sons familiares da velha casa, pensei em como tudo mudaria amanhã, mas não da maneira que Langston planejara. Terça-feira chegou inexoravelmente. Desde cedo, eu vinha empacotando metodicamente as últimas coisas que planejava levar para o apartamento. A casa que ontem fora meu santuário parecia estranha e fria hoje, como se estivesse prestes a ganhar novos donos. Precisamente às 9 horas da manhã, o táxi que eu havia chamado para transportar algumas caixas de itens essenciais me pegou. O motorista, um rapaz com um fone de ouvido, nem olhou para mim enquanto me ajudava a carregar minhas coisas. Para ele, eu era apenas mais uma idosa se mudando de uma casa grande para um apartamento pequeno, a história de sempre. Olhei ao redor do corredor uma última vez, dizendo adeus a cada canto, cada sombra e cada rangido do velho piso de madeira. 20 anos vivendo entre estas paredes, e agora eu estava indo embora, expulso pelo meu próprio filho. Mas, ao contrário do taxista, eu sabia que este não era o fim da história, mas apenas o começo. Às 10 horas da manhã, os trabalhadores chegaram, 3 homens robustos de macacão com o logotipo da construtora. O encarregado, um homem atarracado com um bigode espesso, apresentou-se como Tony. Senhora, estamos aqui para começar os preparativos, disse ele. O senhorio nos avisou que a senhora estava de saída. Sim, é isso mesmo, respondi, entregando-lhe um molho de chaves. A casa agora é sua, cavalheiros. Notei que um dos funcionários observava a mesa antiga no corredor como se estivesse avaliando seu valor. Não me incomodou, qualquer coisa de valor real eu já tinha embalado. Quando saí para a varanda com a última mala, a SUV preta de Langston parou. Ele pareceu surpreso ao me ver na porta. Mãe, você já vai embora? Perguntou ele, vindo em minha direção. Achei que você só faria as malas hoje à noite. Terminei cedo, respondi. Só levei o essencial. Pearl saiu do carro atrás dele, com um leve sorriso no rosto. Ela vestia um terno caro, como se tivesse vindo para uma reunião de negócios, não para ajudar a sogra na mudança. Muriel, espero que esteja satisfeita com o apartamento, disse ela com falsa preocupação. Nós o escolhemos com muito cuidado. Tenho certeza de que é lindo, respondi com um sorriso igualmente falso. Langston trocou de um pé para o outro, visivelmente desconfortável.
Apesar da sua determinação em me despejar, devia haver um resquício de consciência em algum lugar lá no fundo. Mãe, não pense que estamos abandonando você, disse ele. Nós vamos te visitar, te ajudar a se instalar e, assim que os reparos estiverem concluídos. A casa agora é deles, interrompeu Pearl, apontando para as crianças que acabavam de sair do carro. Crianças precisam de espaço para se desenvolver, não de um apartamento apertado em um bairro comum. Ela disse isso com tanto triunfo, como se tivesse conquistado uma vitória importante em uma longa guerra. Langston lançou-lhe um olhar de advertência, mas era tarde demais. As palavras já haviam sido ditas. Apenas sorri e assenti, mantendo a compostura, mesmo que tudo lá dentro fervesse de raiva. A casa agora é deles. Aquela frase, dita com tanta crueldade descuidada, finalmente me convenceu de que meu plano estava certo. É claro, eu disse calmamente, as crianças precisam de um bom lar. Entrei no táxi e saí da vila onde passei grande parte da minha vida sem olhar para trás. O apartamento em Riverbend era exatamente como eu me lembrava quando o vi pela primeira vez, pequeno, impessoal e deprimentemente padrão. Um quarto, uma sala de estar anexa à cozinha, um banheiro minúsculo. As janelas davam para uma rua barulhenta, e os vizinhos não eram nada quietos, a julgar pelos barulhos. Desembrulhei o essencial e sentei-me perto da janela, observando os transeuntes apressados pela rua. Nenhum deles prestou atenção à senhora idosa que os observava da janela do segundo andar. Eu estava invisível, exatamente o que eu precisava para o meu plano. Naquela noite, liguei para Elaine, minha velha amiga, e combinei de nos encontrar no dia seguinte. Ela era a única pessoa em quem eu confiava meu plano, e seu apoio foi inestimável. Tem certeza de que quer fazer isso? Ela perguntou quando nos encontramos em um pequeno café perto do meu novo apartamento. Pode acabar mal. Tenho certeza, respondi. Eles tomaram minha casa usando truques sujos. Agora é a minha vez. Elaine balançou a cabeça, mas eu podia ver aprovação em seus olhos. Ela sempre foi um pouco rebelde, mesmo na nossa idade. Então vamos conversar sobre os detalhes, ela disse, inclinando-se sobre a mesa em minha direção. Eu já tinha começado a espalhar boatos entre meus conhecidos na região de Palmer Woods. Passei os dias seguintes me preparando para minha primeira visita à minha antiga casa. Comprei algumas coisas que podem ser úteis: roupas pretas, luvas, uma lanterna com filtro vermelho, alguns lápis de cor e um pequeno gravador. Também gravei alguns efeitos sonoros no meu celular, rangidos, farfalhar, sussurros estranhos. Na sexta-feira à noite, quando já estava escuro, fui até a casa abandonada do outro lado da rua da vila. Os vizinhos não me deram atenção, apenas uma senhora idosa, talvez voltando de casa de amigos. Esperei até a rua ficar vazia e entrei sem ser notado no pátio do prédio abandonado. Entrei pela porta dos fundos que havia preparado com antecedência durante minhas explorações anteriores. A casa estava escura e empoeirada, mas eu já sabia o caminho para o porão. De lá, com a lanterna na mão, segui o túnel até o muro de tijolos que a separava do porão da minha casa. Retirei cuidadosamente os tijolos que havia disfarçado na minha última visita e me espremi pela abertura. Agora eu estava no porão da minha antiga casa. Meu coração batia forte como o de um adolescente em um primeiro encontro, mas minhas mãos permaneceram firmes. Ouviam-se passos e vozes lá em cima. Langston e sua família já haviam se mudado, exatamente como eu suspeitava. Nos primeiros dias, eles estariam ocupados demais se instalando para notar qualquer coisa fora do comum. Mas logo, muito em breve, isso mudaria. Subi cuidadosamente as escadas do porão, tomando cuidado para evitar qualquer degrau que pudesse render. A porta no topo estava entreaberta, outro sinal de que os novos inquilinos não esperavam problemas. Silenciosamente, como uma sombra, entrei no corredor do primeiro andar. A casa parecia estranha. Alguns móveis ainda eram meus, mas também havia itens novos. As paredes onde meus quadros costumavam ficar eram agora reproduções espalhafatosas, o que Pearl aparentemente considerava um sinal de bom gosto. Da sala de estar vinha o som da televisão e as vozes de Langston e Pearl discutindo algo sobre o dia seguinte. As crianças pareciam estar lá em cima, ouvindo a música abafada. Na minha primeira visita, decidi fazer pouco mais do que bagunçar um pouco as coisas, para plantar as primeiras sementes de dúvida. Reorganizei alguns itens na cozinha, movi xícaras de uma prateleira para outra,
troquei o saleiro e o pimenteiro, movi o timer da cozinha do seu lugar de costume para outra ponta da mesa. Então fui para a sala de jantar, onde Pearl já havia colocado seu conjunto cerimonial, aquele que ela tinha tanto orgulho de me mostrar alguns meses antes. Reorganizei os pratos ligeiramente, deslocando-os alguns centímetros, e virei um dos garfos, pequenas coisas, pequenas mudanças que poderiam ser atribuídas à distração ou ao cansaço. Mas eu conhecia Pearl, ela era pedante até os mínimos detalhes e sempre notava quando algo estava errado. Antes de sair, deixei uma pequena surpresa no banheiro do primeiro andar, desenhando um símbolo quase imperceptível com giz de cera atrás do espelho, que só podia ser visto se você o inclinasse em um determinado ângulo. Nada sinistro, apenas uma figura geométrica que, ainda assim, parecia estranha o suficiente para causar preocupação. Voltei ao porão pelo mesmo caminho, mascarei o buraco na parede e saí pela casa abandonada. A primeira visita foi um sucesso. Ninguém me notou. Ninguém suspeitou de nada. Durante 3 dias, esperei o momento certo, dando tempo à minha família para descobrir as pequenas mudanças que eu havia feito. Enquanto isso, meu plano recebeu apoio inesperado de Elaine e seu círculo social. Elaine, como prometido, começou a espalhar boatos sobre minha antiga vila entre seus conhecidos na região de Palmer Woods. Ela contou uma história inventada sobre o assassinato de uma jovem na casa na década de 1920, com o corpo emparedado na parede do porão. A história era completamente falsa, mas parecia plausível, especialmente considerando a idade do prédio e sua arquitetura. Encontrei a Pearl no supermercado, Elaine me informou por telefone. Ela parecia preocupada. Conversei um pouco sobre o bairro, sobre as casas, e mencionei que alguns dos prédios mais antigos em Palmer Woods tinham uma história complicada. E como ela reagiu? Perguntei a ela. No início, ela ignorou. Mas quando mencionei o endereço específico e a história do assassinato, ela empalideceu visivelmente. Fingi me arrepender do que tinha dito e saí correndo. Mas a semente da dúvida já estava plantada, disse Elaine. Sorri, imaginando Pearl chegando em casa e começando a pesquisar informações sobre seu novo lar na internet. Ela não encontrará nada, é claro, mas a própria expectativa do medo às vezes é mais assustadora do que o próprio medo. Na terça-feira, decidi fazer uma segunda visita. Desta vez, fui mais corajoso. Levei um gravador com sons gravados e o escondi em uma abertura no segundo andar, programando o timer para as 3 horas da manhã. No banheiro de Pearl Langston, mudei um pouco todos os itens de lugar: maquiagem, escovas de dente, frascos de shampoo. No quarto das crianças, tirei algumas coisas das gavetas, virei os quadros nas mesas e abri um pouco a janela que eles costumavam manter fechada. Na cozinha, fiz uma bagunça ainda mais visível, reorganizei o conteúdo de vários armários, mudei as configurações do micro-ondas, desliguei a geladeira e liguei novamente, reduzi a temperatura. Mas a maior surpresa que eu tinha guardada para Pearl. Conhecendo sua natureza pedante, entrei em seu armário e reorganizei um pouco suas roupas, reorganizei alguns vestidos, embaralhei os sapatos que ela sempre arrumava em pares e, na parte interna da porta do armário, onde ela certamente notaria, desenhei com giz de cera o mesmo símbolo que havia desenhado no banheiro. Antes de partir, deixei outra pequena surpresa: gotas de tinta vermelha que pareciam sangue no chão do porão, levando até a parede onde, segundo a lenda, a infeliz vítima foi emparedada. Ao sair, senti uma estranha satisfação, não me regozijo, não, mas sim uma sensação de justiça restaurada. Eles haviam tirado minha casa de mim usando truques sujos e brechas legais. Agora eu estava tirando a paz e o sono deles. Nos dias seguintes, observei a casa de longe. Elaine, que tinha mais oportunidade de interagir com os vizinhos, me relatava regularmente sobre o humor da família. Pearl tem reclamado com Susan Maurice que coisas estranhas estão acontecendo na casa, relatou ela após mais uma reunião no clube do livro local. Coisas se mexendo, barulhos estranhos à noite. Orion se recusa a dormir no quarto, diz que está frio e sente como se alguém estivesse olhando para ele. Assenti, satisfeito com o resultado. Meu plano estava funcionando ainda melhor do que eu esperava. Na sexta-feira seguinte, decidi amplificar o efeito. Desta vez, levei um pequeno projetor que comprei em uma loja de eletrônicos. Instalei-o em um local discreto no segundo andar e o ajustei para que, às 3 horas da manhã, uma sombra semelhante a uma figura humana aparecesse na parede do corredor.
Além disso, usei o velho truque do barbante de amarrar fios finos em vários objetos no quarto de Perry Langston, levando as pontas para dentro do duto de ventilação. À noite, quando eles dormiam, eu podia puxar levemente os fios, fazendo os objetos se moverem como se estivessem sozinhos. No quarto de Cordélia, deixei um pequeno espelho, atrás do qual desenhei o mesmo símbolo. Sabendo da curiosidade da menina, tinha certeza de que ela descobriria o desenho. Uma semana após o início da minha operação, os resultados superaram todas as expectativas. Elaine relatou que Cordélia se recusava a ficar sozinha em casa e chorava toda vez que precisava ir para o quarto. Orion havia se mudado para o sofá da sala, alegando que havia algo errado com seu quarto. Pearl, segundo os vizinhos, parecia exausta e nervosa, reclamando constantemente de insônia e barulhos estranhos pela casa. E Langston? Perguntei depois de ouvir o relato de Elaine. Ele está se segurando, disse ela. Está tentando encontrar uma explicação racional para tudo o que está acontecendo, chamou um eletricista para verificar a fiação, até consultou um psicólogo sobre as crianças. Mas eu o vi na biblioteca ontem, procurando livros sobre o paranormal. Sorri. Até meu filho racional e pragmático começava a questionar seu bom senso. Minhas visitas noturnas estavam ficando cada vez mais ousadas. Deixei marcas de giz no chão, reorganizei móveis, mudei as configurações dos eletrodomésticos. Certa vez, ousei até escrever a palavra saia no espelho embaçado do banheiro, que deveria aparecer quando alguém tomasse banho. O clímax foi quando entrei sorrateiramente em casa no momento em que Pearl estava sozinha, Langston no trabalho, as crianças na escola. Escondida na despensa, esperei até que ela subisse para o segundo andar e então rapidamente reorganizei todos os itens na mesa de centro da sala de estar. Quando Pearl desceu e viu as mudanças, gritou tão alto que fiquei com medo de que os vizinhos chamassem a polícia. Mas ninguém veio. Pearl ficou parada no meio da sala, tremendo, com o corpo todo olhando para os objetos deslocados, com uma expressão de puro terror no rosto. Naquela mesma noite, voltando para casa pelo túnel, ouvi Pearl gritando para Langston: "Não posso mais viver aqui. Não posso. Tem alguma coisa nesta casa, alguma coisa terrível." Pearl, acalme-se, Langston tentou tranquilizá-la. É só uma casa velha, com suas peculiaridades. Peculiaridades? Sua voz se transformou em um grito agudo. Você chama isso de peculiaridades? Objetos se movem sozinhos. Símbolos estranhos aparecem em espelhos. Eu ouço passos à noite quando todos estão dormindo. Isso não é peculiaridade, Langston. É bizarro. Sorri ao ouvir o desespero em sua voz. Só mais um pouquinho e meu objetivo seria alcançado. No dia seguinte, Elaine me informou que Cordélia se recusará terminantemente a voltar para casa depois da escola e que passaria a noite na casa de uma amiga. Orion também encontrara uma desculpa para passar a noite na casa de um amigo, e havia rumores de que Pearl teria ido ao médico, queixando-se de exaustão nervosa e insônia. Eles estão à beira do precipício, disse Elaine. Mais um empurrão e eles vão quebrar. Assenti. Era a hora do acorde final. Naquela noite, entrei em casa como de costume pelo túnel. Mas, desta vez, trouxe uma pequena caixa de som com amplificador, que escondi no sistema de ventilação. Às 3 horas da manhã, quando a casa já estava em silêncio, liguei a fita, um som baixo, monótono, parecido com um gemido, que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O efeito foi instantâneo. Ouvi alguém gritar lá em cima, provavelmente Pearl. Depois, ouvi passos apressados, o som de portas se abrindo e vozes assustadas. Saí de casa rapidamente, mas antes de ir, dei um último retoque na mesa da cozinha, onde eles certamente viriam pela manhã, e desenhei um símbolo grande distinto em giz, o mesmo que eu havia usado antes, mas agora muito mais proeminente. De volta ao meu apartamento, adormeci com uma sensação de realização. Meu plano tinha dado certo. A família que havia tirado minha casa agora não podia mais morar nela. Na manhã seguinte, Elaine me ligou. Você não vai acreditar, disse ela, animada. Pearl pegou as crianças e foi para a casa da mãe. Ela se recusa a voltar para casa. Diz que é assombrada por um espírito maligno que quer tirá-las de lá. Sorri. Se Pearl soubesse o quanto estava certa. Maio estava lentamente se transformando em junho, e a situação na casa estava ficando cada vez mais tensa.
Através da Elaine, eu estava aprendendo sobre cada movimento do meu filho e da família dele. Pearl passou quase uma semana na casa da mãe, recusando-se a voltar até que Langston concordasse em chamar os profissionais. A primeira pessoa a chegar foi um eletricista. Verificou minuciosamente toda a fiação, examinou todas as tomadas e inspecionou o quadro elétrico. Naturalmente, ele não encontrou nenhuma falha que pudesse explicar o estranho fenômeno. Tudo está em perfeitas condições, disse a Langston, balançando a cabeça. Se há algo incomum acontecendo aqui, definitivamente não é a eletricidade. O encanador foi o próximo. Ruídos estranhos nos canos são comuns em casas antigas, mas ele não encontrou nada além de alguns pequenos vazamentos que não poderiam estar causando os fenômenos que a família havia descrito. Desesperado por uma explicação racional, Langston recorreu a uma vidente. Elaine me contou com indisfarçável prazer. Você devia ter visto aquela mulher, riu ela ao telefone, usando chales e cristais no pescoço. Uma verdadeira Hold. Mas é preciso dar crédito a ela entende do assunto. Assim que entrou em casa, ela começou a falar sobre energia pesada e traços de tragédia. O que ela disse? Perguntei. Ah, essa é a melhor parte, exclamou Elaine. Ela disse que a casa é assombrada pelo espírito de uma mulher que se sente traída e enganada. O espírito está ligado à casa e não pode deixá-la, mas quer que aqueles que invadiram seu território saiam. Eu ri. A médium estava mais perto da verdade do que imaginava. E Langston acreditou? Perguntei. Não exatamente, mas a Pearl pediu. Ela exigiu um ritual de purificação para a casa. Dá para acreditar? Uma mulher de negócios moderna, e ela acredita em espíritos e rituais, disse Elaine. O ritual de purificação não funcionou, é claro. Continuei minhas visitas noturnas, embora com mais cautela. Agora, a casa frequentemente recebia estranhos. Mas isso não me impediu de deixar rastros da minha presença, sons estranhos, objetos deslocados, símbolos misteriosos. Depois da vidente, Langston, ainda relutante em admitir uma explicação sobrenatural, contratou um detetive particular. Fiquei um pouco alarmado com a decisão. Um profissional poderia detectar vestígios da minha presença, mas o detetive, depois de passar dias e noites na casa, não encontrou nada. Estranho, disse-lhe a Langston, de Elaine, que ouviu a história de um vizinho. Não acredito em fantasmas, mas há algo acontecendo aqui que não consigo explicar. As câmeras não registram nada. Os sensores de movimento não disparam, mas os objetos estão se movendo e os sons podem ser ouvidos claramente. Depois que o detetive foi embora, fiquei ainda mais cauteloso. Agora eu sabia exatamente onde as câmeras e os sensores estavam e podia evitá-los facilmente. Minhas visitas se tornaram menos frequentes, mas mais eficazes. Agi apenas em pontos cegos, deixando as mensagens mais assustadoras em locais que as câmeras não cobriam. Enquanto isso, rumores sobre uma casa amaldiçoada em Palmerwood se espalhavam ativamente pela vizinhança. Elaine e seus amigos se esforçavam ao máximo, contando a todos sobre ocorrências misteriosas, sobre gritos à noite, sobre uma figura supostamente vista nas janelas quando ninguém estava na casa. Os vizinhos começaram a evitar a casa. O carteiro se recusou a se aproximar da casa e deixou a correspondência em uma caixa na esquina. Até mesmo os serviços de entrega estavam relutantes em ir ao endereço, especialmente à noite. Mãe, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui em casa, Langston me contou durante uma de suas raras visitas ao meu apartamento. Ele parecia exausto, com olheiras. Não consigo explicar. Explicar o quê? Perguntei inocentemente. As coisas se movem sozinhas. Ouvimos passos à noite, quando todos estão dormindo. Símbolos estranhos aparecem em espelhos. Pearl está histérica. As crianças se recusam a morar ali. Talvez a casa seja apenas velha, sugeri. Casas antigas têm suas peculiaridades. Não é uma peculiaridade, mãe, Langston balançou a cabeça. Chamei especialistas, um padre, até um médium. Ninguém consegue explicar o que está acontecendo, e os vizinhos nos olham como se fôssemos leprosos. Fiz uma cara de simpatia, embora por dentro estivesse comemorando. Meu plano estava funcionando ainda melhor do que eu esperava. O que você planeja fazer? Perguntei. Não sei, suspirou ele. Pearl quer vender a casa e se mudar.
Ela diz que não consegue dormir lá, sente a presença de alguém o tempo todo. E você? Não sei. Ele esfregou o rosto com as mãos. Investimos tanto dinheiro nesta casa, reformas, remodelações, e agora, se vendermos, vai ter um desconto enorme. Ninguém vai querer comprar uma casa com uma reputação dessas. Assenti, fingindo entender seu dilema. Mas, no fundo, eu estava triunfante. Eles tinham tomado minha casa usando uma brecha legal, mas não podiam morar nela. Agora eram forçados a vendê-la, perdendo dinheiro e reputação. A justiça fora feita. O momento decisivo chegou em meados de junho. Eu vinha me preparando para ele há dias, pensando em cada detalhe. Seria o último golpe, o golpe final que os forçaria a finalmente entregar a casa. Naquela noite, entrei na vila pelo túnel, como de costume. Mas, desta vez, eu estava totalmente armado, um lençol branco, maquiagem especial que brilha no escuro e gravações de sons assustadores em um alto-falante potente. Eu sabia que Pearl e as crianças tinham voltado de outra viagem para a casa dos pais dela, e Langston insistira que eles tentassem morar na casa mais uma vez. Depois de esperar até que todos dormissem, comecei a me apresentar. Primeiro, sons baixos, quase inaudíveis, farfalhar, rangidos, sussurros. Depois, gemidos mais altos, passos no corredor, o som de objetos caindo e, finalmente, o clímax. Eu, enrolada no lençol, com o rosto brilhando na escuridão, subindo lentamente as escadas até o segundo andar, onde ficavam os quartos. A primeira pessoa a me ver foi Cordélia. Ela saiu do quarto, aparentemente tendo ouvido barulho, e congelou no lugar quando viu o fantasma subindo as escadas. O grito dela acordou todo mundo. Pero pulou do quarto, de camisola, me viu e gritou tão alto que as janelas pareceram prestes a tremer. Orion olhou para fora do quarto e bateu a porta. Langston, de calça de pijama e camiseta, correu para o corredor com um taco de beisebol nas mãos. Ao ver o fantasma, ele congelou, sem acreditar no que via. Levantei lentamente a mão, apontando para ele, e disse em voz baixa e distorcida: "Vá embora. Esta casa não é sua." Então me virei e desci lentamente as escadas, desaparecendo na escuridão do primeiro andar. Rapidamente, tirei o lençol, me escondi no porão e saí de casa pelo túnel, levando todas as evidências comigo. O resultado superou minhas expectativas. Em menos de uma hora, Pearl e as crianças saíram de casa sem levar nem o essencial. Saíram direto de pijama, entraram no carro de Langston e foram para a casa dos pais de Pearl. No dia seguinte, Elaine me ligou, mal contendo o riso. "Você não vai acreditar no que aconteceu. A vizinhança inteira está falando sobre isso. Pearl jura que viu um fantasma de verdade que os mandou sair de casa. Ela se recusa terminantemente a voltar para lá e levou as crianças de volta para os pais. Eles dizem que ela até consultou um terapeuta por causa de um colapso nervoso." "E Langston?" perguntei, mesmo já sabendo a resposta. "Ele está uma bagunça. Está sozinho em casa, mas também não se sente confortável lá. Ontem, eu o vi tirando algumas coisas e colocando no carro. Acho que ele também não vai passar a noite lá." Uma semana após o avistamento do fantasma, Langston colocou a casa à venda. O preço estava bem abaixo do valor de mercado, mas nem isso atraiu compradores. Boatos sobre a casa amaldiçoada se espalharam por Detroit, e ninguém queria mexer com aquele imóvel. A imobiliária Langston contratou visitas agendadas, mas os potenciais compradores ou não apareceram ou foram embora assim que cruzaram a porta. Alguns alegaram ter percebido algo errado imediatamente. Outros reclamaram de um frio repentino ou de barulhos estranhos. Observei de uma distância segura, apreciando o colapso dos planos do meu filho. Ele queria tirar de mim a casa na qual eu havia investido tanto amor e trabalho. E agora ele estava pagando o preço por sua ganância e crueldade. No início de julho, Langston veio ao meu apartamento novamente. Ele parecia completamente arrasado. "Mãe, não sei o que fazer", disse ele, sentando-se na beirada do meu sofá com uma xícara de chá nas mãos. "Ninguém quer comprar a casa. Pearl se recusa a voltar para lá. Estamos praticamente sem teto, morando com os pais dela. É horrível", eu disse com falsa compaixão. "O que os especialistas dizem?" "Ninguém consegue explicar o que está acontecendo", ele balançou a cabeça.
Estou começando a achar que a casa está realmente amaldiçoada. Talvez eu tenha feito algo terrível e agora esteja pagando por isso. Fiquei em silêncio, mas uma voz interior queria gritar: sim, você traiu sua mãe. Você tirou a casa dela usando truques sujos. Estou pensando em vender a casa de graça só para me livrar dela, continuou Langston. Já perdemos muito dinheiro com reparos e reformas, e agora isso. Talvez seja melhor assim, eu disse. Algumas coisas simplesmente não são para nós, por mais que as queiramos. Ele olhou para mim com desconfiança, como se tivesse percebido o duplo sentido em minhas palavras, mas não disse nada. Naquela noite, quando Langston partiu, senti uma estranha desolação. A vingança era doce, mas não me devolveu meu lar. E embora meu filho e sua família tivessem sofrido, isso não me trouxe nenhuma satisfação real. Eu os havia punido. Mas e agora? No dia seguinte, decidi fazer uma última visita à vila. Não para assustar ninguém, ninguém morava na casa, de qualquer forma, mas para me despedir. Não importa como este lugar se tornasse, ele sempre seria especial para mim. Atravessei o túnel, como fizera dezenas de vezes nos últimos meses, e entrei no porão. A casa me recebeu com silêncio na penumbra. As reformas iniciadas por Langston nunca foram concluídas. Os materiais de construção, ferramentas e latas de tinta estavam por toda parte. Caminhei lentamente até o primeiro andar. A sala de estar que eu tanto amava estava desfigurada pelas tentativas de reforma. Meus móveis antigos tinham sido removidos e substituídos por peças modernas e sem personalidade. As paredes exibiam as marcas de pinturas removidas, minhas pinturas que eu havia colecionado ao longo dos anos. Com o coração pesado, subi para o segundo andar. Meu antigo quarto foi completamente remodelado de acordo com o gosto de Pearl: paredes rosa, móveis ornamentados, acessórios brilhantes. A biblioteca estava sendo transformada em uma sala de jogos para as crianças, mas ainda não estava pronta. As estantes tinham sido removidas, mas os novos móveis ainda não tinham sido instalados. Fiquei no meio desse caos, sentindo uma estranha mistura de amargura e satisfação. Eles queriam tirar tudo de mim, mas, no final, perderam mais do que ganharam. De repente, ouvi o som de uma porta se abrindo lá embaixo. Alguém havia entrado na casa. Fiquei paralisado, ouvindo. Passos pesados e masculinos se dirigiam para a escada. Langston, mas por que ele estava aqui àquela hora? Desci rapidamente para o porão pela escada dos fundos, na esperança de evitar o encontro. Mas mal cheguei ao pé da escada quando ouvi passos me seguindo. Ele estava descendo para o porão. Em pânico, corri para a parede com a passagem secreta, mas, na pressa, toquei descuidadamente nas ferramentas no chão. Um estrondo ecoou pelo porão vazio. Quem está aí? A voz de Langston soou tensa. Eu congelei, me encostando na parede. A lanterna deslizou pela sala, iluminando caixas velhas, ferramentas e cantos empoeirados. De repente, o facho parou na parede onde ficava a entrada do túnel. A alvenaria tinha marcas, arranhões, marcas, pequenas lascas, marcas das minhas muitas penetrações. Langston se aproximou, iluminou a parede de todos os lados e bateu nela. O som era abafado, revelando o vazio atrás dos tijolos. Que diabos é isso? Ele murmurou e começou a tatear a parede, batendo em diferentes tijolos. Percebi que ele estava prestes a descobrir uma passagem secreta. Precisei correr, mas não havia outra saída do porão, apenas pelo primeiro andar, passando por Langston. Então, um dos tijolos cedeu sob sua mão. Langston recuou, surpreso, e puxou o tijolo em sua direção. Saiu facilmente da alvenaria, deixando um buraco grande o suficiente para iluminar com uma lanterna. Um túnel, disse ele, espantado. Tem uma passagem secreta aqui na minha casa. Ele retirou mais alguns tijolos, alargando o buraco até conseguir olhar para dentro. O facho da lanterna deslizou pelo chão de terra do túnel, sobre as paredes de tijolos, e parou na porta de metal no fundo. E então notei algo que Langston não tinha visto. Meu cachecol estava caído no chão do túnel. Eu o deixei cair em uma das minhas últimas visitas e não percebi que estava faltando. Um cachecol que Langston reconheceu facilmente, ele me dera de Natal alguns anos antes. Prendi a respiração, esperando a revelação inevitável.
Mas Langston, absorto em sua descoberta, não notou o cachecol. Estava muito surpreso com a existência da passagem secreta. Então é isso, murmurou. É por isso que coisas estranhas estavam acontecendo na casa. Alguém estava usando este túnel para entrar aqui à noite. Ele se endireitou, olhando ao redor com uma nova compreensão. De repente, seu olhar parou em algo no canto do porão. Ele se aproximou e pegou um objeto. Era a caixa de maquiagem que eu usará para minha performance de fantasma. Eu tinha certeza de que tinha levado tudo comigo, mas devo ter deixado aquela evidência para trás na pressa. Langston encarou a caixa por um longo momento, depois desviou o olhar para o túnel, e seu rosto mudou. Eu podia ver a compreensão se infiltrando lentamente em seu rosto, a descrença se transformando em confiança. Mãe, ele sussurrou. Era você mesmo? Ele se jogou contra a caixa encostada na parede, ainda segurando a caixa de maquiagem. Seus ombros estavam caídos e seu rosto demonstrava um choque tão profundo que, por um momento, senti pena dele. Você estava se vingando de nós, disse-ele para o vazio. Era você o tempo todo. O fantasma, os sons estranhos, os objetos em movimento. Você arruinou nossas vidas, nos envergonhou na frente de toda a vizinhança, fez a Peru ter um colapso nervoso. Ele falou baixinho, mas eu conseguia ouvir cada palavra claramente. Pude ver seu choque inicial se transformando em raiva. Mas não posso provar nada, continuou ele após uma longa pausa. Ninguém acreditaria que minha mãe de 68 anos estava entrando sorrateiramente pelo túnel para nos assustar. Todos vão pensar que fiquei louco de medo. Langston se levantou, jogou a caixa de maquiagem de volta no canto e caminhou lentamente em direção à escada. No primeiro degrau, parou e, sem se virar, disse: Você venceu, mãe. A casa é sua. Mas ele não te pertence mais. Ninguém em sã consciência vai comprá-lo agora, e eu não posso morar aqui. Ele ficará vazio, deteriorando-se lentamente como um símbolo do nosso ódio mútuo. Com essas palavras, ele subiu as escadas e saiu do porão. Logo, ouvi a porta da frente bater. Fiquei parado nas sombras, tentando entender o que tinha acontecido. Langston tinha descoberto a verdade. Ele percebeu que não havia fantasmas, que todos os fenômenos sobrenaturais eram obra minha. Mas ele tem razão. Ele não pode provar. Ninguém acreditaria numa história dessas. Minha vingança foi completa. Vinguei meu filho por me trair, por tirar minha casa de mim por meio de uma brecha legal. Destruí seus planos, a felicidade de sua família, sua reputação. Mas a vitória deixou um gosto amargo. A casa que eu tanto amava agora estava vazia, semi-destruída por tentativas de reparo, com uma notoriedade que afugentava potenciais compradores. Estava perdida tanto para Langston quanto para mim. Caminhei lentamente em direção ao túnel, dando uma última olhada no porão. Era ali que minha vingança havia começado, e era ali que ela terminaria. O círculo havia se fechado. Enquanto caminhava pelo túnel, peguei meu cachecol, a única evidência que Langston não havia notado. Simbolicamente, era o presente dele, um símbolo dos laços familiares que ambos havíamos rompido com nossas ações. Ao sair da casa abandonada para a rua tranquila de Palmer Woods, senti um alívio estranho. A vingança não me trouxe felicidade, mas trouxe libertação. Eu não era mais vítima das circunstâncias. Eu havia tomado o destino em minhas próprias mãos e retribuído o golpe com o golpe. Enquanto caminhava de volta para o meu pequeno apartamento, pensei no que faria em seguida. Talvez fosse hora de começar um novo capítulo da minha vida sem a vila, sem um relacionamento tóxico com meu filho, sem amargura e ressentimento. Afinal, um lar são apenas paredes. Um verdadeiro lar é um lugar onde você se sente livre e em paz. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti exatamente isso, livre e em paz.